Olá, boa noite. O Ministério Público poderá pedir a exclusão de herdeiros que forem os autores de homicídio ou de tentativa de homicídio doloso contra quem deixa os bens. É o que prevê a proposta aprovada nesta manhã pela Comissão de Constituição e Justiça. O caso de Suzane Richthofen, condenada a 39 anos de prisão por participar do assassinato dos pais em 2002, é um dos exemplos mais conhecidos de perda do direito à herança. Em 2015, a Justiça de São Paulo determinou que a herança da família fosse entregue apenas ao irmão de Suzane. O Código Civil de 1916 previa que a exclusão do herdeiro nesses casos poderia ser pedida por pessoas com interesse na sucessão, como, por exemplo, outros herdeiros que se sentissem prejudicados. O novo Código Civil não menciona quem pode entrar com ação nessas situações. O projeto aprovado na comissão dá ao Ministério Público a legitimidade para pedir que o herdeiro seja excluído da herança em casos como o de Suzane Richthofen. Trata de um projeto muito simples e muito necessário, porque confere ao Ministério Público a competência para excluir da sucessão aquele cidadão que tentou ou matou ou tentou matar aquele que de quem provém a herança. Tratando de homicídio doloso ou tentativa praticado contra autor da herança, é considerado mais grave causa de indignidade, tendo em vista que não há menor falta de afeição, solidariedade e gratidão para com o falecido do que o ato daquele que lhe provocou a morte intencionalmente. Os senadores também aprovaram um projeto que estabelece um prazo de 45 dias para que as instituições financeiras atendam pedidos de quebra de sigilo feitos pela Justiça ou por comissões parlamentares de inquérito. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período se for pedido por um juiz. A multa para as instituições que descumprirem a determinação poderá variar de R$ 5.000 a R$ 50.000. As duas propostas ainda vão ser votadas pelo plenário do Senado. Novas regras para a criação de empresas de segurança privada foram aprovadas hoje na Comissão de Assuntos Sociais. E para crianças que comemoram o dia delas amanhã e também para adolescentes, os senadores da comissão reservaram uma surpresa. Alteraram o estatuto no capítulo de adoções para agilizar o processo, aproximando pretendentes daqueles que aguardam em abrigos um lar definitivo. Crescer em abrigos, longe dos pais naturais e à espera da nova família. O Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas registra 47 mil crianças e adolescentes nessa situação, mas apenas 20% estão inscritas no Cadastro Nacional de Adoção e cerca de 5 mil menores estão aptos a serem adotados. A burocracia e a lentidão do processo judicial são algumas das causas para travar o cadastro de pretendentes, hoje com 41 mil interessados. O projeto aprovado estabelece o prazo de até 10 dias para que os pais biológicos desistam da adoção a partir da ação judicial. Reduz de 30 para 15 dias o prazo para que o Ministério Público proponha ação de retirada da criança da tutela dos pais ou responsáveis nos casos de violência física ou psicológica. Diminui de 2 para 1 ano e meio a permanência máxima em abrigos. Limita a 120 dias o prazo para a Justiça finalizar o processo de adoção e proferir a sentença. Hoje, não há prazo definido. Quem desistir da guarda ou devolver a criança depois da adoção definitiva será excluído do Cadastro Nacional. Direitos trabalhistas hoje garantidos aos pais biológicos também serão estendidos aos empregados adotantes. O projeto, em boa hora, oferece uma contribuição importante no sentido de redefinir o processo, fixar prazos claramente, tanto para que se garanta a etapa de destituição do poder familiar, como da adoção de regras muito mais ágeis para o próprio processo de adoção. Os senadores também aprovaram o Estatuto da Segurança Privada, um conjunto de regras para a criação de empresas que vão fazer vigilância armada em bancos e eventos particulares, além de transporte de dinheiro. A polêmica ficou por conta da proibição de bancos criarem suas próprias empresas para prestarem um serviço, concorrendo no mercado de segurança privada. O senador Randolfo Rodrigues alegou que a medida representaria uma reserva de mercado, mas o plenário da comissão manteve o parecer do relator. O banco pode
perfeitamente a partir de agora, com o estatuto, constituir a sua empresa orgânica e transportar os seus valores. Não entendia porque os bancos, às vezes, querem sair da condição de bancos para serem prestadores de serviços terceirizados. Aí ficou separado realmente, como veio da Câmara, nós estamos mantendo no relatório. Os senadores da comissão aprovaram um requerimento de urgência para os 2 projetos. Eles vão ser examinados no plenário do Senado, em vez de passarem por outras comissões. A Comissão de Mudanças Climáticas discutiu a agricultura de baixo carbono em audiência pública na manhã de hoje. A técnica do plantio direto foi apontada como uma das principais estratégias para o êxito desse tipo de agricultura. O plantio direto é um sistema de manejo do solo para diminuir a degradação causada pelas práticas convencionais. A semeadura é feita sem que o solo seja arado ou gradeado. Com isso, plantas em desenvolvimento e resíduos vegetais convivem com as culturas agrícolas, protegendo o solo. O pesquisador da Embrapa Cerrados, Robélio Marchão, explicou que essa técnica faz parte do programa ABC, que difunde a agricultura de baixo carbono no Brasil. Dentro do programa ABC, né, que é reconhecidamente como agricultura de baixo carbono, nós temos várias tecnologias ou processos tecnológicos inseridos, né? Nós temos a recuperação de passagens degradadas, os sistemas integrados, lavoura, pecuária e também, mais recentemente, com o componente florestal. O plantio direto foi uma tecnologia incluída, é o que a gente chama de agricultura conservacionista. Essa agricultura que a gente quer é uma agricultura que conserve os recursos naturais, que conserve o solo e que também conserve água, né? Esse é um grande desafio nosso hoje. O Plano ABC ele é o único plano dentro da Política Nacional de Mudança sobre o Clima que trata de mitigação e adaptação. Como foi falado aqui, não é só mitigar, nós precisamos também adaptar os sistemas e as comunidades a essas mudanças climáticas, as variabilidades climáticas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Além de impedir a degradação dos solos, a recuperação de áreas já degradadas é outra estratégia do programa ABC. Hoje, estima-se que existam 40 milhões de hectares degradados no Brasil. 15 bilhões de reais já foram investidos na recuperação. A pergunta que a gente fica é, ótimo, a gente investiu cerca de 15 bilhões de reais, mas e quanto que a gente conseguiu mitigar disso? Todos os países do mundo estão com uma dificuldade imensa de fazer esse monitoramento. Não é algo fácil, mas a gente vem trabalhando com a Embrapa Jaguariúna, né? Já estamos com tudo pronto para fazermos aí o primeiro levantamento e mostrar para a sociedade que nós estamos já atingindo as metas. Discutir a ABC, a agricultura de baixo carbono, é fundamental. Técnicas de plantio, melhoramentos que a gente pode ter, uma maior harmonia entre o produtor e a própria natureza, que permite que haja um maior equilíbrio nas propriedades e, com isso, menos gastos. O plenário aprovou nesta quarta-feira 2 acordos de cooperação internacional na área de cultura. Um entre o Brasil e o Catar, assinado em Doha em 2010, e o outro entre o Brasil e a República de São Vicente e Granadinas, assinado em Brasília também em 2010. Os acordos prevêem troca de experiências, com ênfase nas áreas de cinema, artes plásticas, teatro e música. Os senadores também aprovaram o Estatuto do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde. O órgão é responsável por desenvolver projetos de capacitação em saúde para os estados membros do Mercosul. Como criar um projeto de educação para o Brasil que nos faça dar um salto de qualidade, como fizeram outros países do mundo? Esse é o tema da entrevista do senador Cristóvão Buarque para o programa Salão Nobre. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 pelo Congresso, completa 3 anos este ano. Ele contém 20 metas para a educação em todos os níveis, do ensino infantil à pós-graduação, para serem alcançadas em 10 anos até 2024. Até agora, porém, nesses 3 anos, apenas 20% das metas foram alcançadas, segundo o Observatório do PNE, que tem um site muito detalhado que acompanha cada uma das metas. O senador Cristóvão Buarque falou ao Salão Nobre que esse resultado já era esperado, porque a educação não é a prioridade no país.
Ele critica o próprio plano, afirma que ele vai alterar muito pouco a educação brasileira, que precisa de um salto. Para promover esse salto, ele sugere escolher alguns municípios que seriam alvo de grande investimento em educação, uma espécie de tubo de ensaio. E neles haveria escola de qualidade, ensino integral com equipamentos modernos e professores qualificados. Depois, esse modelo seria expandido para o resto do país. Ele acha que o modelo é possível, mesmo em tempo de corte de gastos, se a educação for a prioridade do Brasil. Esse meu projeto, se você fizer em 30 anos, com 2% de crescimento ao ano, no final vai custar 6,5% do PIB. Não precisa de 10%. É falso isso. Então, o dinheiro não é o problema, desde que você ponha no tempo. O programa Salão Nobre vai ao ar amanhã, às 8 da noite. Não perca! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.